Amém, queridos, que bênção estarmos juntos novamente aqui no canal Versículo do Dia e nesta página abençoada do Facebook. Deus tem uma palavra para você. Nosso objetivo aqui é transmitir uma mensagem de Deus realmente para a sua vida. Você que está chegando, ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever, para ativar o botão da notificação aí, o sininho, né? E ser avisado das nossas programações. Você pode também compartilhar esta mensagem. É sempre muito honroso, muito privilégio para nós podermos falar com você onde você está nesse momento. Aliás, é sobre palavras, sobre falar, sobre a habilidade de se comunicar através das palavras que eu quero falar aqui com vocês hoje. É sobre isso que eu quero dialogar com vocês nesse dia. É muito importante esta habilidade que Deus nos deu, é muito útil e é transformadora. A capacidade de falar, de dialogar, de comunicar é algo espetacular que Deus nos deu. A linguagem, principalmente a linguagem falada. E a palavra linguagem vem de língua, né, falando de modos de comunicar. Mas para que esses modos de comunicar sejam executados, a maneira mais comum e mais conhecida é o uso da língua para produzir uma linguagem, uma comunicação entre as pessoas. Todos nós sabemos que falar é algo tão marcante para a vida do indivíduo, que quando alguém, por algum motivo, ou não nasce com essa habilidade, ou a perde durante a sua vida, ele aprende uma linguagem específica, né, que é a língua de sinais, aqui no Brasil, a língua brasileira de sinais, que é importantíssimo na capacidade de se comunicar com o outro. O fato é que falar com as pessoas é algo muito bom, muito importante. Mas até mesmo as melhores coisas, as melhores habilidades, se não forem bem utilizadas, podem produzir um efeito negativo. E aquilo que era bom se torna ruim. Aquilo que poderia ser um remédio se torna veneno. Aliás, a diferença entre remédio e veneno em alguma substância está na dosagem que é utilizada. Então hoje eu quero dialogar com vocês sobre esse tema usando a seguinte pergunta: a sua língua, as suas palavras, é veneno ou remédio? Sua língua é veneno ou remédio? E é claro que o nosso ponto de partida é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E para isso eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 3. Esse capítulo todo vai abordar a sabedoria no uso das palavras. Esse é o assunto principal desse capítulo, dessa parte do texto que Tiago escreveu. Quando nós falamos da língua, né, a primeira ideia que vem a nós é deste órgão do nosso corpo, né, desse músculo, desse órgão muscular, que tem funções importantes na parte fisiológica do nosso corpo, pois é com ele que nós praticamos a mastigação, né? Ele tem algumas ondulações, tem ali algumas ondas, algumas partes que são úteis para conduzir a mastigação dos alimentos e também para sentir o sabor deles, né? Sentir se o alimento é doce, é amargo, se é salgado, se é ácido, né? Se tem algo que produza um sabor agradável para o nosso corpo. Então, a língua como parte do sistema digestivo, ela é muito importante. Ela tem uma importância
na organização física do nosso corpo. Mas com ela nós também praticamos a fala. Nós falamos com as pessoas, nós emitimos sons que combinados formam palavras compreensíveis e têm um poder muito grande sobre a vida de quem fala e de quem ouve. Não é só o efeito das palavras, ele não é somente sobre quem ouve, mas quando eu falo, o efeito das minhas palavras também pode produzir um resultado positivo ou negativo. Todos nós sabemos que o ser humano não é perfeito, não é essencialmente perfeito. Ao contrário disso, nós somos imperfeitos. E para falar disso, o apóstolo Tiago, ele começa exatamente admitindo as nossas imperfeições. No versículo 1 e 2 do capítulo 3, ele diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vós mestres, pois nós que ensinamos seremos julgados com maior rigor. É verdade que todos nós cometemos muitos erros. Se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Então, no mesmo versículo em que ele admite que todos nós estamos expostos à possibilidade de cometermos erros, o apóstolo ressalta que alguns erros possuem um impacto maior sobre as nossas vidas e sobre a vida das pessoas que estão em torno de nós. E ele coloca aqui o erro do mau uso das palavras como um erro que equilibra para o lado negativo ou positivo à nossa vida. É bem importante a gente observar que o uso das palavras, o uso da língua, quando ele diz assim, aquele que consegue controlar a sua língua, né? Ele está falando, aquele que consegue controlar as palavras que pronuncia através da sua língua. Quem consegue fazer isso, com certeza comete menos erro do que aquele que fala descontroladamente. As nossas palavras podem servir de remédio para alguém que está mal, para alguém que está ferido, alguém que está machucado, alguém que está magoado, alguém que está amargurado, alguém que está lamentando uma crise na sua vida. Mas as nossas palavras também podem ferir o sentimento das pessoas. Eu, quando vou pronunciar alguma coisa a alguém, eu preciso avaliar o impacto que as minhas palavras causarão na vida desta pessoa. Principalmente quando vou falar coisas que são desagradáveis. É fato que não dá para falar sempre coisas agradáveis. Um momento ou outro, nós teremos que confrontar alguém, nós teremos que trazer alguém à realidade. Mas como fazer isso? Sem destruir as pessoas. O apóstolo fala aqui que o controle no uso das palavras, ele pode equilibrar todos os outros sentidos da nossa vida. Então é muito importante que nós tenhamos a compreensão de que as nossas palavras não podem ser descontroladas. Isso é essencial para a nossa vida. E aí ele vai usar aqui duas parábolas para falar de controle de palavras. No versículo 3 e 4 ele diz assim, por exemplo, se colocamos freios na boca dos cavalos, podemos conduzi-los para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Então a primeira coisa que ele diz é que o erro no uso das palavras possui um impacto maior do que alguns outros erros que possamos
cometer. As nossas palavras podem produzir danos muito grandes na vida das pessoas que estão ao nosso redor. A segunda coisa que ele diz é que é possível controlar animais que são irracionais através de alguns objetos. E é possível controlar máquinas através de algumas ferramentas. Ora, se nós tivemos a sabedoria para criar controle sobre animais irracionais, sobre máquinas imensas e poderosas, nós também devemos controlar o nosso modo de falar. Ele fala aqui do freio para o cavalo. O que é o freio? O freio é um objeto de metal. O freio em si não tem poder algum. Um freio dependurado em um prego, numa selaria, não faz efeito nenhum. Um freio colocado na boca de um cavalo, que não tem ninguém assentado sobre a sela para utilizá-lo, também não faz diferença alguma. Quando é que o freio faz diferença? O freio faz diferença quando aquele que o controla está utilizando bem. Então, o freio é um instrumento de controle, mas a importância está em quem controla aquele freio. Nesses 2 versículos, o apóstolo Tiago está nos dizendo que o controle da língua revela quem está no controle da nossa vida. Você pode colocar o freio em um animal, mas se você entregá-lo na mão de uma criança, esse animal não terá o controle que precisa ter, porque quem está sentado sobre a sela, quem vai comandar o freio, não tem habilidade para isso. Então não se trata apenas de ter um freio, mas de saber utilizá-lo. É muito importante nós entendermos isso. A língua é o órgão da fala. O freio é a nossa capacidade de falar ou de ficar calado. Agora, quem controla isto? As nossas palavras podem ser controladas pelo Espírito Santo de Deus. Ele pode ser o controlador do freio da nossa boca. Ele pode ser aquele que vai discernir o que devemos ou não falar. E quando as nossas palavras são guiadas pelo Espírito Santo, elas são uma bênção na vida das pessoas que ouvem. Mas o comando das nossas vidas e das nossas palavras pode ser também a nossa natureza. E aí nós diremos tudo aquilo que vier à boca. E vamos até nos orgulhar e dizer assim: eu não tenho papas na língua. Essa é uma expressão de quem tem a sua língua controlada pela própria natureza. Eu falo o que me vem na boca. Quem é controlado pelo Espírito Santo não fala o que vem à boca, né? Ele é guiado pelo Espírito Santo. Ele é instruído pelo Espírito Santo. Então, naturalmente, ele tem alguém que o controla. Quando eu sou controlado pela minha própria natureza, eu não me importo com o que eu vou falar. Eu pouco me importo, porque eu sou dono das minhas palavras, eu falo o que quero e ninguém tem nada com isso. Evidentemente, esse é um raciocínio da natureza humana. Eu sou dono de mim. Mas existe ainda alguém mais danoso que pode controlar as nossas palavras, que é Satanás. Quando nós mentimos, quando nós praguejamos contra Deus, nos rebelamos contra Deus, nós estamos falando palavras influenciadas por Satanás. Jesus disse que os fariseus mentiam porque eles eram filhos do diabo e queriam agradar ao seu pai. Ou seja, as palavras dos fariseus revelavam o domínio da natureza diabólica sobre a vida deles. Então, o freio que controla os nossos lábios, tem alguém que domina esse freio. Tem alguém que pode nos dar o discernimento
da hora certa de falar. Quem é que está no comando da nossa vida? Quem estiver no comando da nossa vida estará no comando das nossas palavras. Então, quando você ouvir alguém falando, você vai poder perceber quem está no controle da vida dessa pessoa. Outra parábola que o apóstolo Tiago utiliza para falar do controle da nossa língua é o leme dos navios. O navio é uma máquina poderosa. Naquele tempo, os navios, não tinham a mesma força que hoje, mas já eram máquinas das mais impressionantes daquela época. Com certeza eram das máquinas mais impressionantes. Mas eram controladas por um pequeno leme, que é um objeto circular, um objeto redondo, de circunferência completa, perfeita, um redondo perfeito. E ele tem o poder de controlar a direção dos navios. Ele pode levar o navio para um bom direcionamento ou ele pode levar o navio para o abismo. As nossas palavras podem conduzir a nossa vida para um caminho de edificação ou para um caminho de destruição. Eu disse agora há pouco, ainda dentro desse tópico, dizendo que as nossas palavras têm o poder de mostrar quem está no comando da nossa vida. Tem muita gente que está sendo controlado por um sentimento de violência. Então ele emite palavras violentas. Ele diz assim: eu vou matar, eu vou agredir, eu vou destruir. E ele direciona a sua vida para estas palavras que ele diz. As nossas palavras direcionam a nossa vida. Aquilo que nós temos dentro de nós, nós expomos através das nossas palavras. O uso da língua direciona a vida daqueles que falam. Como você tem direcionado as suas palavras? As suas palavras são palavras violentas ou são palavras pacificadoras? As suas palavras são palavras de arrogância ou são palavras de humildade? O arrogante diz: eu sou, eu faço, eu quero, eu não posso ser contrariado. O humilde diz: eu estou submisso a Deus. Se Deus quiser, se o Senhor permitir, se o Senhor autorizar. Então, é muito importante nós entendermos que as nossas palavras direcionam a nossa vida. As nossas palavras expõem o que está no nosso coração e direcionam a nossa vida para aquilo. Aquela pessoa que só fala imundícias, que só fala impurezas, dirige a sua vida para a impureza, para uma vida de desonestidade, para uma vida de imoralidade, porque isto é que está no seu coração. O salmista Davi diz que a boca dos ímpios é um sepulcro aberto e com a sua língua eles lisonjeiam, eles mentem. Imundícias do coração que são expostas nas palavras e que direcionam a vida das pessoas. Para onde está indo a sua vida? Qual é a direção da sua vida? Para onde você caminha? As suas palavras estão mostrando a direção para onde vai a sua vida. Nós temos aqueles que direcionam a sua vida para a vida alheia, para a vida dos outros. Para a vida dos outros. Então ele passa a viver a vida dos outros. Ele vive em função de observar o comportamento dos outros para divulgar. Ele vive em função de falar mal da família dos outros. Ele vive em função de expor as imperfeições dos outros. E enquanto ele está fazendo isso, ele está cada dia se tornando mais imperfeito, mais indesejável, mais desagradável. É impossível ser mais desagradável a convivência com alguém do que a convivência de quem fala da vida alheia. Quem tem o hábito de espezinhar
os outros. Tudo isso direciona a vida das pessoas. E quando alguém adquire a fama de falar mal dos outros, a gente quer ficar longe dele. Eu procuro ficar longe de gente que fala mal dos outros, que fala mal da vida alheia, porque isso direciona a vida dos outros. Isso direciona a vida das pessoas, tira o foco de si e passa a viver a vida dos outros, viver para falar mal da vida alheia. E aliás, o mesmo apóstolo Tiago diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Vamos continuar no texto. O versículo 5 e 6 diz assim: vejam como uma simples fagulha pode incendiar uma floresta. Entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. Essas palavras são duras, mas são palavras do apóstolo Tiago. Eu não posso tirar essas palavras das Escrituras. Eu preciso meditar nelas como elas estão escritas. O incêndio é algo extremamente destrutivo, que pode destruir cidades, que pode destruir florestas, que pode destruir muitas vidas, que pode matar as pessoas. E você sabe qual é a diferença do fogo que acende o fósforo para acender o seu fogão e um grande incêndio? O controle. O fogo é o mesmo. O que faz de uma pequena fagulha, de um pequeno fósforo, um grande incêndio, é apenas o controle. Ou seja, as nossas palavras, se forem descontroladas, têm um alto poder destrutivo. Palavras mal faladas já destruíram muitos casamentos, baseados em mentiras, em ouvir dizer, em me contaram. E aquela pessoa que fala diz: olha, eu vou falar com você aqui, mas não me comprometa. Quem é honesto diz assim: eu vou falar com você aqui e estou disposto a confirmar estas palavras diante de qualquer outra pessoa, independente de quem seja. Mas o desonesto diz assim: eu vou falar, mas eu não confirmo. Se me perguntar, eu nego até a morte. O mau uso das palavras. Muitos casamentos destruídos, muitas reputações destruídas. É muito fácil destruir a reputação dos outros. É muito fácil eu expor as coisas sobre as pessoas sem que isso seja verdade. E o ser humano tem a grande capacidade de valorizar mais as coisas negativas do que as coisas positivas. Coisas positivas normalmente não são valorizadas. Nós estamos mais focados em coisas negativas. Então, por isso é tão fácil destruir a reputação dos outros. Palavras mal faladas já destruíram muitas amizades. Amizades sinceras e verdadeiras foram destruídas por palavras ditas de maneira enganosa. Palavras mentirosas. Palavras mal faladas já destruíram muitas igrejas. Quando alguém se torna instrumento de Satanás para destruir o povo de Deus, uma das ferramentas mais utilizadas pelo diabo através dessa pessoa é o uso descontrolado e negativo das palavras. Queridos, sejamos cuidadosos. Sejamos cuidadosos com as nossas palavras. Eu quero contar aqui, relatar um fato na história do povo de Israel,
na época do rei Saul. Esse fato está registrado no primeiro livro de Samuel, no capítulo 21. Esse texto diz que Davi estava fugindo de Saul, os seus soldados estavam com fome, e ele chegou próximo à cidade de Nobe, e foi até o sacerdote daquela cidade, e pediu alimento. Foi até o sacerdote Aimeleque e pediu um alimento. E ele disse: olha, eu não tenho pão aqui, a não ser o pão da proposição, o pão que simboliza, né, o alimento espiritual, a palavra de Deus. E eu só posso permitir que vocês comam deste pão se vocês estiverem puros, né? Estiverem sem prática de qualquer imoralidade. E Davi disse: não, os meus soldados estão puros, porque eu não permito que eles vivam na imoralidade, né? Que eles pratiquem imoralidade durante as nossas campanhas. Então eles estão puros. E aí Davi diz para ele: olha, eu também estou sem armas, eu preciso de uma espada. E o sacerdote disse a ele: olha, a única espada que eu tenho aqui é aquela espada que você usou para matar Golias. Quer dizer, uma espada com um poder simbólico muito grande. Então Davi disse: me dê essa espada, que ela é a melhor de todas. Estava ali, naquele tabernáculo, naquele local de adoração, um dos pastores de Davi, que era quem chefiava os demais pastores. Ele tinha por nome, eu anotei aqui, o nome dele era Doeg. Algum tempo depois, aquele homem contou para Saul esse fato, mas contou de uma maneira que parecia haver uma conspiração de Davi e Aimeleque, o sacerdote, para tirar a vida de Saul. Isto causou um mal muito grande. Então Saul mandou chamar o sacerdote e perguntou a ele se ele estava conspirando contra o rei, que era o próprio Saul, e ele disse: não, rei, jamais conspirei. Eu dei a Davi alimento e a espada, até porque Davi sempre foi um dos soldados mais valorosos do seu exército. Mas jamais por qualquer conspiração. Porém, isso não convenceu a Saul. As palavras malditas, mal faladas por Doeg, haviam sido cravadas no coração de Saul. E ele mandou que os seus soldados matassem Aimeleque e todos os sacerdotes de sua linhagem. Os soldados se negaram a matar os sacerdotes. Então Saul mandou que Doeg matasse Aimeleque e todos os sacerdotes. E naquele dia mais de 80 sacerdotes foram mortos. Por causa de uma palavra de Doeg. O espírito maligno de Doeg tem destruído muita gente por causa de palavras ditas contrárias àquilo que são a realidade. Se você tem ouvido palavras conspiratórias, não dê ouvidos. Não permita que a mentira das pessoas comprometa a sua vida espiritual. Se você tem sido um instrumento de Satanás para destruir o povo de Deus, ainda há tempo para o seu arrependimento. Você ainda pode se arrepender e sair desse caminho de destruição que você tem andado. O Senhor tem livramento para você. O Senhor pode livrar você desse espírito que tem destruído tanta gente e tantas vidas. Continuemos aqui na nossa meditação. O versículo 9 do capítulo 3 do apóstolo Tiago diz assim: com ela, com a língua ou com as nossas palavras, né? Bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos,
Pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e água doce. Nós encontramos aqui uma outra figura de linguagem para falar do poder das palavras. E ela fala da fonte que produz água doce e água salgada. O que nós observamos aqui é que as nossas palavras revelam quem somos. Quem somos nós? As nossas palavras têm o poder de revelar quem somos. Veja bem esse texto. Veja bem o que ele nos ensina. Ele nos volta para outras palavras de Jesus. Lá no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, quando ele vai dizer que a maneira de se avaliar uma árvore é pelo seu fruto. E aqui o apóstolo diz que a maneira de se avaliar a pureza de uma fonte é a água que ela faz nascer. A fonte traz de dentro da terra ou de dentro de uma pedra a nascente de uma água. Existem águas que são perfeitas, são chamadas por nós hoje de águas potáveis. E elas são águas sem cor, elas são cristalinas, são absolutamente transparentes. Elas são sem cheiro, elas são inodoras, né? Ela é incolor porque não tem cor, ela não tem odores, ela é inodora, ela não produz odor. A água não tem cheiro. A boa água, a água perfeita, não tem cheiro. E ela também não tem sabor. Ela é sabor completamente puro. Mas esse sabor é tão bom que a água boa, a gente diz que ela é doce. Não que ela tenha acréscimo de nenhum produto que a adoce. Ela é natural, ela não tem mistura. Essa é a água boa. Mas quando alguém tem uma fonte que, no momento, ela produz água boa, no outro, água ruim, água suja, essa fonte não está apropriada para ingerir, para servir de alimento para saciar a nossa sede, para refrigerar o nosso corpo. Não. Por quê? Porque ela não é uma fonte pura. Ela não é uma fonte pura. Observe que esse texto diz que um manancial não pode produzir água doce e água salgada, assim como a árvore boa não pode produzir frutos ruins. Uma árvore que produz frutos ruins, ela é uma árvore ruim também. E o texto diz aqui que uma figueira só pode produzir figos. E uma videira só pode produzir azeitona. Observe bem o que esse texto diz. A videira, a vide, produz azeitona. A figueira produz figos. A figueira produz figos. E nós, o que estamos produzindo? Qual é a qualidade daquilo que sai de dentro de nós? A água produzida por uma fonte tem um manancial que faz ela nascer, que faz ela manar, tem uma nascente. Aquela fonte tem uma nascente. O que vem daquela nascente determina se ela é pura ou não. As nossas palavras revelam quem somos nós. O nosso caráter está exposto através das nossas palavras.
está exposto, as nossas palavras revelam exatamente o nosso caráter. As nossas palavras revelam o nosso caráter. Revelam quem somos nós. É muito importante a gente observar isso, porque nós vamos poder avaliar quem são as pessoas por aquilo que elas falam, pelas palavras que elas pronunciam. É importantíssimo nós termos esse discernimento e nós buscarmos avaliar as nossas próprias palavras. As nossas palavras envenenam ou curam as pessoas? Porque elas saem de dentro de nós. Se as minhas palavras envenenam, eu estou envenenado. Eu preciso de purificação. As minhas palavras só podem ser curativas se a fonte de onde ela sai, que é o meu coração, se a fonte de onde ela jorra estiver curada, estiver sarada. Nós não podemos perder de vista isso, porque esse é o critério para analisarmos as pessoas quando nós falamos com elas. Eu saltei aqui o versículo 7 e o versículo 8, mas eu não posso deixá-los sem comentar. Sabe o que diz esse versículo? O ser humano consegue domar toda espécie de animais, aves, répteis e peixes, mas não consegue dominar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Quando eu fiz essa pergunta provocativa aqui, eu fiz pensando neste versículo. Porque os venenos têm o poder de, em pequenas porções, destruir as pessoas. As serpentes e outros animais venenosos produzem no seu interior um líquido que contém químicas destrutivas, que contém uma mistura química destrutiva, extremamente destrutiva. Há pouco tempo, no balneário em Santa Catarina, em um balneário ali, os bombeiros foram chamados para recolher uma cobra. E quando chegaram lá, era uma serpente, uma naja, uma espécie de naja, existem algumas espécies, e essa espécie ela não é de origem brasileira. E o veneno dela é tão poderoso que ele tem o poder de matar um elefante. Agora imagine o tamanho de uma serpente e o tamanho de um elefante. Analise o poder destrutivo do veneno. Aquela mistura química mínima tem poder de destruir um animal que pesa mais de tonelada. As nossas palavras podem ser extremamente destrutivas. A maior perversão do perverso é não demonstrar a sua perversidade. É esconder a maldade do seu coração. Mas essa maldade, ela vai aos poucos sendo secretada, em pequenas doses, muito venenosas, muito negativas, muito ferinas, muito destrutivas. Então nós encontramos aqui o apóstolo comparando o mau uso das palavras como um veneno que tem o poder de destruir as pessoas. Nós precisamos, queridos, ser extremamente cuidadosos com as nossas palavras. Uma certa vez, Jesus estava conversando com os fariseus e eles disseram: Mestre, os seus discípulos não dão atenção às leis cerimoniais. Os seus discípulos não lavam as mãos para ingerirem os alimentos.
E Jesus disse para eles: o que contamina o homem não é o que ele come, mas é o que sai de dentro dele. Não é o que entra pela boca do homem, do ser humano, que o contamina, mas aquilo que sai. Depois Pedro pede a Jesus que o explique esta parábola. E aí Jesus diz para eles assim: vocês ainda não entenderam? Tudo que o homem come passa pelo seu estômago e é lançado fora, vai para o esgoto, vai para a fossa. Agora, aquilo que o homem fala, aquilo que o homem põe de dentro para fora, é que contamina o homem. Não é aquilo que entra pela boca do homem, é destruído pelo seu estômago e é lançado no esgoto, que contamina o homem. A contaminação está no interior do homem e ele coloca para fora essa contaminação. Aquilo que está no coração do homem. Isso você pode conferir em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 15. E aí ele diz assim: porque do coração do homem vêm os maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, a imoralidade sexual, o roubo, as mentiras e as calúnias. São estas coisas que contaminam o homem, e não o comer sem lavar as mãos. Não vá pensar que Jesus estava estimulando a falta de higiene. Não. O que Jesus estava dizendo é que a higiene do corpo não pode ser esconderijo da imundícia da alma. Jesus, lá no capítulo 23 desse mesmo evangelho, vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Por fora estavam bonitos, bem pintados, bem caiados, mas por dentro estavam podres. Isso se parece muito com a nossa sociedade hoje, que diz uma coisa, mas vive outra. Uma vida de aparência, uma vida de rede social, onde se mostra uma perfeição inexistente, onde se mostra uma realidade que só existe naquele ambiente virtual, não existe na vida real. Algumas pessoas sempre sabem da nossa vida. E aí a gente olha para as pessoas, expondo as outras, falando mal das outras, condenando as outras, e diz assim: poxa vida, como é possível alguém que vive uma vida tão torta, que vive uma vida tão negativa, expondo a vida do outro? É claro que não está justo, que não está correto. Mas isso é uma doença da nossa sociedade hoje. É um problema da nossa sociedade e um problema existente, inclusive, no ambiente cristão. Mas o fato é que Jesus deixa muito claro que aquilo que está no nosso coração vai sair através das nossas palavras. A contaminação de alma, a imundícia de alma que há no coração das pessoas necessariamente serão expostas através das suas palavras. Então, queridos, o apóstolo Tiago deixa aqui as comparações para nós aplicarmos à nossa vida. As nossas palavras são palavras de bênçãos. Nós usamos a nossa língua, o nosso linguajar para o bem, para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas, ou nós tentamos, por motivos diversos, destruir as pessoas através das nossas palavras. É muito importante nós compreendermos isto,
porque isso vai demonstrar o tipo de pessoas que somos. Quem está no controle da nossa vida, o caráter que temos. Como nós vivemos a nossa vida. As nossas palavras são um espelho daquilo que temos dentro de nós. A Bíblia vai falar também em muitos outros textos, né, que poderíamos citar, mas vamos citar apenas alguns aqui a respeito do bom uso das palavras. O Salmo 45 diz assim: o meu coração ferve com palavras boas, e a minha língua é como a pena de um destro escritor. Escrever com pena não é algo que a minha geração se habituou, né? Nós já somos a geração dos lápis e das canetas Bics, né? Então a gente já aprendeu a escrever com a tinta das canetas esferográficas. Mas a pena exigia uma habilidade muito grande de quem ia escrever. Exigia uma sabedoria, um conhecimento. Não era apenas juntar os códigos, os desenhos para formar palavras. Não. Era encaixar na medida certa, no tamanho certo. Saber falar é uma habilidade. Não é apenas técnica, não é apenas conhecimento, é uma sabedoria. Saber usar as palavras. E o salmista diz que o bom uso das palavras é como aquele hábil escritor que desenha com a pena cada código, cada letra, no tamanho certo, na medida certa, para que possa ser compreendido por aquele que vai ler. Nós precisamos buscar esta habilidade. Nós precisamos buscar esta sabedoria de Deus para falarmos de maneira cuidadosa, para que todos compreendam o propósito das nossas palavras. Outro texto interessante é o Salmo 15. O versículo 2 diz assim: Senhor, quem morará no teu santuário? Quem permanecerá no teu santo monte? Quem leva uma vida íntegra, pratica justiça e fala verazmente segundo o seu coração, ou de coração fala a verdade. Jesus fala esse mesmo princípio lá em Mateus 5,37, quando ele diz assim: sejam as vossas palavras sim, sim, não, não. O que passar disso provém do maligno. Tem muita gente pensando que Jesus está nos proibindo de mudar de ideia, que a partir do momento que eu tenho uma ideia eu não posso mudar. Não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso que o Salmo 15 diz. Esses textos diz que eu devo falar de acordo com o que está no meu coração. Eu preciso ser sincero. Talvez até você diga assim: pastor, há uma contradição aí, porque às vezes as pessoas falam coisas ruins porque o seu coração é ruim. Ora, se eu digo coisas más porque o meu coração é mau, o Senhor pode mudar o meu coração. Então, se você tem falado coisas ruins e negativas, tem tido prazer nas palavras ruins, em pecar com os seus lábios, em falar mal dos outros, em rebelar-se contra Deus através das suas palavras, porque o seu coração está assim, então você precisa mudar o seu coração. E Jesus pode mudar o seu coração. Se a maldade de suas palavras é produto de um coração mau, Jesus pode mudar o seu coração. Boas palavras podem temperar a vida dos outros. É isso que Paulo ensina aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, quando ele diz assim: que as nossas palavras ou que as vossas palavras sejam temperadas com sal. O sal equilibra o sabor
dos alimentos. Um alimento sem tempero algum, na maioria das vezes, ele não tem sabor. Mas o alimento com excesso de sal, ele tem um sabor ruim. Então, às vezes, nós descuidamos do tempero das nossas palavras. As nossas palavras devem servir para abençoar os outros. Tem muita gente que tem palavras destemperadas. E às vezes com um argumento interessante. Diz assim, eu falo desse jeito porque eu sou muito sincero. Não confunda sinceridade com grosseria. Ser sincero é aquilo que nós falamos no tópico anterior. Ser sincero é falar aquilo que está no seu coração. Mas você não precisa gritar para fazer isso. Você não precisa ser grosseiro. Você não precisa xingar as pessoas. Você pode ser educado. Mesmo quando você confronta alguém, nós criamos a sociedade onde não pode haver confronto. Onde eu preciso falar aquilo que o outro quer ouvir. E se nós formos agir assim o tempo inteiro, nós estaremos mentindo. Uma hora ou outra nós teremos que dizer a alguém alguma coisa que ele não gostaria de ouvir. Mas isso não significa que precisamos ser grosseiros ou mal educados. As nossas palavras precisam ser temperadas. E para finalizar, eu quero dizer aqui que há um tempo certo para se falar aquilo que precisamos dizer. Jesus, diante da multidão em Jerusalém, ele gritou e disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Era a hora dele dizer. Mas perante Pilatos ele ficou calado, porque era a hora dele se calar. O escritor de Eclesiastes, no capítulo 3, quando ele vai falar ali de um tempo para cada coisa, ele diz, há tempo de ficar calado e tempo de falar. O mesmo apóstolo Tiago diz que nós devemos ser tardios, nós devemos ser prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, nós temos que estar prontos para ouvir, pensar antes de falar e pensar antes de irar-se. Ah, pastor, isso não é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil, mas é o que é o ensinamento da palavra de Deus para nós. O mesmo escritor de Eclesiastes disse em Provérbios, como maçãs de ouro em bandejas de prata, são as palavras ditas ao seu tempo. Querido, vai chegar a hora de você falar tudo o que você precisa falar, num tom correto, sem precisar ser grosseiro, sem precisar ser agressivo, mas com toda a liberdade. É assim que a palavra de Deus nos ensina, fazer o uso das palavras. Porque esta mesma palavra também diz, Mateus 12:37, que pelas nossas palavras seremos condenados ou absolvidos. Eu pergunto a você, como você tem usado as suas palavras? Esta faculdade maravilhosa, essa habilidade maravilhosa que o Senhor te deu de poder falar, de poder comunicar, mas que precisa ser usada com equilíbrio e sabedoria. Se você tem sido um instrumento maligno na vida das pessoas por causa das suas palavras, você precisa de arrependimento e confissão. Aquelas pessoas a quem você magoou, confesse a sua falha. Diga a elas, eu reconheço que eu magoei você e vim aqui pedir perdão por esta falha. Se você tem falado coisas negativas, porque isso é produto de um sentimento negativo do seu coração, Jesus pode transformar o seu coração mau, amargurado, entristecido, em um coração alegre. Se você tem sido um instrumento
de bênçãos na vida das pessoas. Que o Senhor torne essa fonte de bênçãos perene através das suas palavras. A fonte perene é aquela que jorra em todos os tempos, em todas as estações. Mesmo na época seca, ela não deixa de jorrar. Ela é perene. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você nesse momento. Pai amoroso, meditamos aqui, Senhor, nas Tuas palavras. E queremos pedir, Senhor, que as Tuas palavras sejam o alento para a nossa vida, Senhor. Que as Tuas palavras sejam a instrução para o nosso modo de viver. Que as Tuas palavras sejam a instrução para o nosso tomar decisões. Que a Sua palavra seja a instrução para as nossas atitudes. E que as nossas palavras reflitam a Tua palavra que está em nosso coração. Senhor, eu sei que estas palavras que aqui dissemos chegaram em corações com diversos sentimentos, alguns deles talvez até com sentimentos maus. Mas o Senhor é aquele que pode mudar corações, que pode mudar a vida das pessoas, que pode transformar o sentimento das pessoas. Por isso, ó Pai, eu peço a Ti que estenda a Sua mão sobre nós e que os nossos lábios, que o utilizar da nossa língua para emitir sons, seja um instrumento de bênçãos na vida das pessoas. Que falemos de maneira temperada e amorosa. Que possamos ajudar aqueles que necessitam. Que possamos trazer palavras que curem aqueles que ouviram, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua família. Fique com Deus e até amanhã, se Jesus não voltar antes. Se Ele voltar, vai ser só glória e bênção para as nossas vidas.